presidente chinês Xi Jinping desembarcou hoje nos Estados Unidos. Ele vai se reunir com o presidente americano Joe Biden. O objetivo declarado do encontro é a redução de atritos após meses nos quais as relações entre as duas grandes potências foram se deteriorando. É o primeiro encontro entre ambos em um ano e a primeira visita de Xi Jinping aos Estados Unidos desde 2017. Acompanhe. Segundo a Casa Branca, a reunião tem como objetivo normalizar a comunicação entre as duas superpotências e evitar que a rivalidade entre os dois países fique ainda mais intensa. Os dois líderes devem tratar de questões globais, do conflito no Oriente Médio até a invasão russa na Ucrânia, passando pela promoção dos direitos humanos e restrições à exportação de tecnologia. A situação de Taiwan também deve estar entre os temas discutidos. A ilha tem eleições presidenciais previstas para janeiro de 2024. A China reivindica a soberania dela sobre o território. Xi Jinping deverá pedir garantias adicionais de que os Estados Unidos não apoiam a independência de Taiwan. Já Biden deve dizer que os Estados Unidos continuam empenhados em apoiar seus aliados na região e reforçará preocupações sobre as atividades militares de Pequim no entorno da ilha. Os Estados Unidos também esperam obter do encontro o compromisso chinês em melhorar a troca de informações militares que se destinam a reduzir o risco de conflitos não intencionais. Esse contato foi cortado desde que a então presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, visitou Taiwan em agosto de 2022 para prestar solidariedade ao governo local. O gesto acirrou a tensão entre os países e levou a China a interromper a comunicação com militares americanos. Você mesmo, no segmento anterior ao intervalo, se referia à intenção do Biden. Você estava falando para nós de um artigo publicado no Foreign Affairs pelo Sullivan, que foi particularmente infeliz o momento para ele, que ele tem uma frase dele ali fatal, que ele diz: o Oriente Médio nunca esteve tão calmo. E aí, 5 dias depois, a gente registra isso do que a gente não para de falar mais de um mês. E provavelmente vai continuar falando um bom tempo. Mas voltando à questão, é a seguinte: em que medida, na sua avaliação como especialista em relações internacionais, você vê o presidente americano capaz de focar nisso que você mesmo caracterizou como o principal objetivo dele, que é a relação com a desafiadora China, em função da perda de foco que o conflito na Ucrânia e em Gaza trazem a quem toma decisões como Biden? Exatamente, né, William? Acho que a gente precisa entender se as condições, assim, para usar uma expressão que você conhece muito bem da época da Guerra Fria, as condições para uma distensão, né, entre Estados Unidos e China estão dadas, se as condições estruturais para essa distensão estão dadas, ou se é apenas uma imagem que vai tirar uma foto, algo para propaganda e que não vai mudar muita coisa, né? Não há dúvida nenhuma, você fez menção na abertura do programa sobre esta ordem internacional que está começando a se deteriorar, né? Nós temos claramente, aí vivemos um momento nos últimos anos de enfraquecimento desta ordem, chamada Ordem Liberal Internacional, liderada pelos Estados Unidos, na medida em que há diversos pontos agora de contestação e o ponto mais forte vem através da China, né? A recente guerra agora que foi disparada, né, entre Gaza, na faixa de Gaza, vai, como o Sullivan não desejava e como a administração Biden não desejava, vai voltar a sugar as atenções dos Estados Unidos para uma região que historicamente sempre foi muito complicada para o país, né? Eu estava vendo essa questão do Sullivan hoje e me lembrou, vocês também vão se lembrar muito bem disso, quando o Jimmy Carter, né, recebeu o chá do Irã, e deu um brinde à estabilidade do Irã. Isso foi um pouco antes da Revolução de 1979, acho que foi um encontro que aconteceu em 1978. Então, o Oriente Médio ele é uma região que traz muitas surpresas e costuma sugar a atenção dos Estados Unidos. Isso é boa notícia tanto para a China quanto para a Rússia, sem dúvida nenhuma, é uma ótima notícia para a Rússia na medida em que desvia as atenções dos Estados Unidos para a Ucrânia, inclusive de envio de armamentos que eventualmente iriam para a Ucrânia, que agora os Estados Unidos vão ter que se focar na questão de
Israel. Então, isso, do ponto de vista chinês e também do ponto de vista russo, quanto mais os Estados Unidos se distraírem nessas outras questões, que do ponto de vista desses estados são mais periféricos, melhor para eles, né? Porque isso dá espaço para essas nações avançarem os seus interesses em diversas áreas. A gente tem visto, por exemplo, uma aproximação muito grande da Rússia com o Irã, justamente por conta desta noção de que deve se contrapor a esta ordem liberal liderada pelos Estados Unidos, sem falar, claro, na série de iniciativas que a China vem tomando ao redor do mundo. Então, isso abre para esses países que contestam a ordem norte-americana, e os Estados Unidos que já estava claramente preocupado na manutenção desta mesma ordem, né? Esse é o grande tema da administração Biden, que é essa visão que o Biden tem das relações internacionais entre uma disputa entre autoritarismo e democracia, o que coloca os Estados Unidos numa posição delicada, né? Para voltar a esse próprio artigo do Sullivan ou outras questões da administração Biden, a relação com a Arábia Saudita, né? Como é que você justifica este tema de autocracias versus democracias quando a Arábia Saudita é um aliado importante dos Estados Unidos? Então, cria uma série de problemas, uma série de contradições que são exploradas por esses outros países, certamente exploradas por nações como China e como Rússia. Então, não há dúvida nenhuma que, neste momento, ao verem as suas atenções sugadas novamente para o Oriente Médio, isto abre uma janela importante de oportunidade, seja para a China, seja para a Rússia, para dobrarem a aposta na contestação desta ordem internacional liderada pelos Estados Unidos. Lorival, pode foi para o grande quadro, como a gente fala, o grande big picture, eu puxar a tua atenção um pouquinho mais para esses últimos 2, 3 semanas. Lendo os comentaristas internacionais, como a gente faz isso, profissionalmente a gente acompanha todo mundo que mexe com isso, eles aqui e ali sinalizam que China e Estados Unidos não teriam interesse neste momento em que, por exemplo, o conflito em Gaza saísse de controle e envolvesse não só no flanco norte de Israel, mas envolvesse também ao longo de todo o Golfo Pérsico e envolvesse um acirramento das tensões que a China não interessaria por conta da sua segurança energética, não interessaria também aos Estados Unidos e que isso já estaria se refletindo na certa contenção que a China seria capaz de exercer sobre o Irã. Quanto disso é wishful thinking, como a gente fala? Bem, eu acho que o raciocínio é assim, é que a China não está pronta para uma guerra com os Estados Unidos, né? E a China, quando houver uma guerra, a China não deseja uma guerra, mas que seja por Taiwan, né? E sim, e que seja também em relação a essa projeção que a China faz nos mares do sul e do leste da China. Essas são as grandes questões que interessam para a China. O status quo do Oriente Médio interessa bastante a China, claro, porque ela tem ali o Irã, que tem uma influência grande, que formou um arco ali, né, que passa pelo Iraque, pela Síria, pelo Líbano e chega até... chegava até a faixa de Gaza, mas agora chega até o Líbano e é um estado cliente da China, que só tem praticamente a China como opção para vender seu petróleo depreciado pelas sanções. A mesma dinâmica acontece com a Rússia. Então, a situação é muito boa para a China, né? Muito favorável, era muito boa. Agora, uma guerra em que a China seja obrigada, levada digamos, a fazer jus às suas alianças, a China não gosta de fazer isso, né? A China não gosta de entrar numa guerra para dar credibilidade às suas alianças. Isso desde a Guerra da Coreia, né? O Mao Tse-tung foi empurrado pelo Stalin, foi obrigado a entrar naquela guerra e resistiu muito. Claramente isso é contra a cultura, a visão estratégica da China. E bem que depois que entrou com tudo. Entrou? Não, aí quando eles entram para valer. Mesma né? coisa no Vietnã. Eu ia dizer isso, pergunte ao Vietnã, pergunte aos Estados Unidos no Vietnã, certo? Mas é por isso, porque eles não querem, eles querem envolver, eles querem asfixiar, eles querem ganhar de outra forma, né? Não na guerra quente, assim. Mas, de qualquer maneira, para
esse momento, eu posso falar dessa cúpula do Biden e do Xi, esse é o tema, ou a gente vai falar amanhã? Ou não, fica à vontade, aqui é uma obra aberta. Fica à vontade, é porque o Daniel tem um material interessante para acompanhar a nossa conversa, que é exatamente sobre como que os outros países e o Brasil enxergam esse conflito China e Estados Unidos. Vamos ver isso primeiro, depois a gente volta ao seu ponto. Bom. Aí coloca o pódio também. Então, Daniel, está contigo. Você que trabalhou nessa linha hoje, traga então para o nosso público, a partir do seu trabalho, como é que é a visão de vários países em relação à China e Estados Unidos? Meu trabalho foi fácil, eu só fui ali no site do Pew Research Center, que é um instituto... Então agora vem o trabalho difícil e relevante, que é levar para as pessoas entenderem o que você viu. Não, só para traduzir para as pessoas, o Pew é um instituto de pesquisas, um think tank que faz pesquisas muito interessantes, baseado em Washington, e o Pew pesquisou em 24 países, por meio de 80 mil entrevistas, qual é a percepção dessas nações, dos cidadãos dessas nações, sobre a liderança que existe nos Estados Unidos e na China. Em quem você confia mais na prática? Em Joe Biden ou em Xi Jinping? E nos 24 países pesquisados, todos eles indicam que Joe Biden é uma liderança que inspira mais confiança. Bem da verdade, quando a gente olhava lá atrás para Donald Trump, também o resultado era esse. 24 dos 24 apontavam a liderança americana como mais confiável. A gente não colocou os 24 aqui, mas vamos separar alguns que chamam a atenção. A Polônia é onde existe a maior diferença. A Polônia é um país relativamente jovem ali no clube da OTAN, um país que se juntou à União Europeia em 2004, passou por um desenvolvimento bastante rápido, uma expansão econômica bastante rápida, e aí depois, numa faixa mais intermediária, mas com diferenças ainda expressivas, a gente tem o que se convenciona chamar de Ocidente ampliado. Então, desde o Japão até países como Reino Unido, que tem uma parceria transatlântica muito forte com os Estados Unidos, até França, Alemanha, a gente percebe uma vantagem ainda muito grande de Joe Biden como uma liderança percebida pela população de cada país como mais confiável do que Xi Jinping. Aí a gente passando mostra qual a situação em alguns outros países que quisermos destacar. No Brasil, já diminui um pouco essa diferença, já tem supostamente ali uma desconfiança, né? Aquela velha retórica do anti-imperialismo, desconfiança com os americanos, essa aproximação com o sul global, então a gente percebe um estreitamento dessa visão de confiança entre Estados Unidos e China. E o país onde essa liderança é mais apertada, ali quase empatados, é a Indonésia, no Sudeste Asiático, de forma geral, nos países pesquisados, a gente observa esse estreitamento, quase que esse empate entre Joe Biden e Xi Jinping. Um outro ponto interessante da pesquisa do Pew Research Center é quando se pergunta nos Estados Unidos qual que é a impressão sobre China de desconfiança ou de confiança. Você tem uma visão favorável ou desfavorável da China. E aí o que a gente observa é que hoje praticamente há uma igualdade ali nas respostas entre eleitores declarados do Partido Republicano e do Partido Democrata. Essas proporções quase que convergem. A diferença é que os republicanos consideram a China mais inimiga, esse é o termo usado, enquanto os democratas usam mais a palavra competidora. Bom, Pódio e Daniel e Lúcio, vamos fazer o seguinte, a gente vai para o break e na volta nós vamos pegar exatamente essa questão do encontro dos dois, amanhã em função dessas percepções. O nosso intervalo é curto, pessoal, até já. Voltando no intervalo. Pode, aí nos Estados Unidos, amanhã a gente vai ter nessa quarta-feira nós vamos ter o encontro do Xi Jinping com o Joe Biden. Eu queria a sua apreciação sobre o encontro desses dois presidentes, mas com uma missão específica. Os Estados Unidos montaram um cerco econômico e tecnológico à China. Eles têm, sobretudo através da guerra dos semicondutores,
e tem, através do estreitamento das sanções financeiras, muito em função também da guerra da Ucrânia, colocado a economia chinesa numa situação bastante difícil. Alguns analistas chegam a comparar com o que os Estados Unidos fizeram com o Japão antes da Segunda Guerra Mundial. Em que medida ambos têm algo a resolver nisso, que os chineses encaram como uma agressão por parte dos Estados Unidos? Sem dúvida nenhuma, a gente tem visto aí um aumento nas tensões econômicas. Os Estados Unidos vivem uma guerra por procuração contra a Rússia e uma guerra econômica contra a China, nesse sentido. Então, isso a gente tem visto cada vez de forma mais óbvia, né? O que acontece, por exemplo, é que houve algumas perdas de oportunidade nesse sentido. Donald Trump, quando ele assume a presidência, ele retira os Estados Unidos, vocês vão se lembrar, da parceria Transpacífico, que era exatamente um grande acordo comercial que incluía uma série de países asiáticos e excluía a China. Quando Donald Trump sai desse acordo, o que a China faz? Em seguida, é um outro acordo comercial que vai incluir, inclusive, muitos desses países e vai excluir os Estados Unidos. Então, a gente tem visto claramente, né, um nível de tensão que ocorre no campo econômico, comercial, em questões estratégicas, como você mencionou, de semicondutores e outras questões importantes, que pode prenunciar alguns atritos mais graves no futuro. O fato é que os analistas de economia chinesa recentemente têm apontado uma série de problemas na economia chinesa, né? O que a gente tem visto de sinais de alerta com relação ao crescimento menor da economia, alguns problemas estruturais da economia chinesa que nos levam a questionar qual que é a durabilidade, inclusive, deste modelo econômico chinês, ao passo que os Estados Unidos a gente tem visto uma certa recuperação econômica. Os Estados Unidos, dentre os países que sofreram, inclusive, com a depressão econômica causada pela crise do Covid, tem sido entre aqueles que mais rapidamente, entre as economias que mais rapidamente se recuperaram. A economia americana tem mostrado uma certa resiliência, mostrou também essa resiliência logo após a crise de 2008, né? Recupera-se de forma, às vezes, até bastante surpreendente. Ao passo que, nesse contexto, exatamente, a China que vinha num crescimento econômico muito grande, os últimos números que têm saído da China têm trazido aí alguma preocupação para analistas em termos econômicos. Então, acho que é importante a gente também considerar esse contexto específico, ou seja, se nos próximos anos a gente parar de ver uma China com crescimento robusto e uma China que passa a entrar naquilo que os economistas chamam da armadilha do crescimento médio, né? Uma vez que você atinge determinado PIB per capita de classe média, você tem uma dificuldade muito grande de dar esse salto para se tornar um país desenvolvido. Então, há sinais muito claros que a China, nesse momento, está nesta armadilha. Nós conhecemos bem no Brasil a armadilha da renda média. Dorival, vamos ao encontro amanhã entre os dois. A China e o Brasil ficaram velhos antes de ficarem ricos. Essa frase é horrível, eu detesto essa frase, mas enfim. Bem, vamos lá. Comércio. Segundo fontes da Casa Branca, o Joe Biden vai ameaçar o Xi Jinping de elevar tarifas se a China continuar com dumping, sobretudo de carros elétricos e outros produtos desse tipo. O que é dumping? Né? O Estado subsidia, subvenciona preços mais baixos para forçar a entrada nos mercados. E os europeus apoiam os Estados Unidos nisso, e o Xi Jinping sabe que a alternativa é pior, que é o Donald Trump, que fez isso sistematicamente no mandato dele. Fentanil, grande epidemia de droga, né, de psicotrópico, uma droga muito poderosa que é comercializada pela China e que inunda há vários anos o mercado americano. Biden vai insistir para que o Xi Jinping ajude a conter isso e para que os militares chineses atendam o telefone, porque desde o início desse ano não atendem os telefonemas dos militares americanos. Isso gera o risco, né, de algo sair do controle. E o meio ambiente é um tema que pode ser de convergência também. Então, esses são os temas práticos, assim, que eles podem chegar a algum resultado. Na questão de Gaza, na questão da Ucrânia, na questão de Taiwan, não existe possibilidade, porque os interesses são totalmente divergentes. Daniel, por último, nosso minutinho derradeiro aqui nessa roda de hoje do WW. O governo brasileiro olhando para esses dois, hein, Daniel? Estados Unidos e China, não há coisa mais importante para nós, no fundo, do que esses dois países.
O Brasil vem tentando se equilibrar entre essas duas superpotências e sair dessa mentalidade de Guerra Fria 2.0 para extrair benefícios de uma relação e de outra. Mas eu queria fazer referência a uma visita que eu acompanhei aqui e que depois tive conversas para ver um pouquinho o que foi falado, não deu nada na hora, que foi uma visita da USTR, Katherine Tai, dos Estados Unidos. USTR é a representante comercial da Casa Branca, que tem status de ministra, veio ao Brasil, conversou com muitas autoridades por aqui, até com o vice-presidente Geraldo Alckmin. E o que ela acabou dizendo? Excelente que o Brasil tenha essa estratégia, mas em algum momento vai ser preciso fazer uma escolha. Inclusive porque essa guerra que é hoje dos chips, dos semicondutores, vai se espalhar para outros ramos da nova economia, como a robótica e a inteligência artificial. Então, segundo Katherine Tai disse aos representantes brasileiros, não vai ser possível ficar em cima do muro.